Agora eu passo a gravar a aula. Tá? Um bom dia a todos, sejam bem-vindos na nossa aula de termodinâmica. E a gente está começando justamente nesse horário, porque a gente quer ajustar a ferramenta de trabalho, né? Ajustar se todo mundo está enxergando, todo mundo está com a extensão necessária. Para as nossas reuniões é muito importante que você baixe essa extensão que eu instalei aí, pedir para vocês instalarem. Se não estiver funcionando, é só, no caso, reiniciar o Chrome, mas aí, nesse caso, você vai acabar saindo da reunião e entrando depois para poder funcionar. Não é... Se você ainda não conseguiu instalar ou ainda não está funcional, não se preocupe, você pode fazer isso depois, a partir do teu próprio Gmail, você acessa uma sala e você começa uma reunião, né, você sozinho lá, e se você já instalou, então provavelmente ele deve aparecer. Então, nessa reunião de hoje, não vai ser tanto obrigatório, eu queria apresentar a extensão para vocês, que vocês instalassem. Já viu que alguma interação, para alguns pode funcionar, mas eu espero que nas próximas reuniões todos tenham essa extensão instalada, porque aí, efetivamente, a gente vai passar a fazer perguntas por essa extensão, e a vantagem dela é que elas apresentam a enquete no mesmo momento, instantâneo. Então, eu posso daqui acompanhar, por exemplo, questionário, lista de presença, posso acompanhar também as interações de quem está acompanhando, responde sim, não, estou tendo dúvida, aparece justamente os emojis da galera, vai justamente perceber aí os emojis, e é isso. Vamos entrar, então, no que nos interessa para a aula de hoje, que é justamente sobre a primeira lei da termodinâmica, fazendo justamente o acompanhamento a partir do livro do professor Bassalo, né, chamado Aspectos Contemporâneos da Física. Né? E eu começo fazendo uma retomada no ponto anterior, em que nós paramos, que foi da Lei Zero. Definimos que justamente o que define a Lei Zero é justamente a definição do que é temperatura, do que vem ser temperatura, né? Como que a gente pode estabelecer, e isso só pode ser estabelecido a partir do ponto de vista de que essas grandezas, elas precisam, para serem confirmadas, um caráter de um valor absoluto, né? Um valor palpável, digamos assim, é preciso que se estabeleça um critério. E esse critério é justamente quando você coloca três corpos em contato, corpo 1, corpo 2, corpo 3, se todos eles concordam com a mesma... se todos eles estiverem em equilíbrio termodinâmico, todos eles vão concordar com o mesmo valor de temperatura. Em suma, é isso. Agora, como que cada um desses corpos percebe isso, né? E aí vai ter os parâmetros justamente para poder acontecer isso, né? Por exemplo, em um corpo deve ser o volume, em outro corpo deve ser a pressão, em outro corpo deve ser o comprimento. Para cada um desses corpos há um parâmetro, no caso, que ele está associado à temperatura ou que podemos estabelecer uma escala de temperatura. Então, basicamente, a Lei Zero da termodinâmica também, de quebra, aí, ela estabelece a temperatura. Ela estabelece a temperatura. Então, vamos... E a primeira lei? E a primeira lei?
A primeira lei, bem, coloco aqui justamente essas definições. Ele coloca, oportuno chamar a atenção do leitor, conforme sendo na introdução, usaremos apenas o aspecto operacional. Eu vou colocar, vai parecer justamente intragável essas definições, tá? Mas a gente vai ver como que essas coisas todas, elas realmente se encaixam, tá? Então, aqui, define-se trabalho, né? Aqui a definição que ele dá apropriada ao trabalho, deixa eu só ver um pequeno detalhe aqui. Ele pula. Tá. Trabalho elementar como sendo trabalho elementar realizado por um sistema termodinâmico em forma diferencial linear. Ele joga justamente essa equação aqui. Tá? Parece, no entanto, uma equação complicada de se entender, mas a gente vai ver que é complicada, mas necessário para com que a compreensão seja, a compreensão real da situação seja passada. Ele chama de um forma justamente esse formato aqui, que é um objeto vezes um infinitesimal. Praticamente, quem viu lá de cálculo 1, isso aqui se assemelha muito à forma diferencial total. Tá? A forma diferencial total é quando você tem uma função de variáveis. A ideia da diferencial total é justamente você apresentar a derivada de cada um desses elementos. Então, é por isso, agora organizando, né, evidentemente, cada um desses termos numa diferencial total, ela se assemelharia a essa expressão. Mas só que isso aqui, diferente da derivada total, né, ela é chamada de forma, ou primeira diferencial linear, porque ela é uma construção primeira. Tá? É como se fosse, olha, aquela velha palavra que alguns já fizeram, e inclusive está bem aqui embaixo, olha, a priori. Né? Então, a priori, o trabalho realizado por um sistema termodinâmico é disposto desta maneira. É isso que a equação 1.2.21a está te dizendo. E por que a gente prefere escrever dessa forma? Como comentado anteriormente, nós temos tanto as variáveis intensivas quanto as variáveis extensivas. Né? E aqui nós temos y representando as variáveis intensivas e x as variáveis extensivas. De novo, pessoal, lembrar aí que, no nosso caso, um sistema termodinâmico muito conhecido, mas ele é apenas um sistema simplificado, é aquele do gás, que envolve justamente como variáveis intensivas e extensivas. Eu vou voltar para cá, colocar para vocês. Deixa eu ver aqui, se ele está aqui. Aqui. No caso do gás, as variáveis de configuração são pressão intensiva, volume extensiva e temperatura intensiva. Então, para um sistema termodinâmico como de um gás, as variáveis de configuração mais importantes são essas. Então, perceba que eu estou falando do gás. Tem outros sistemas, professor? Outros sistemas termodinâmicos? Tem sim. Você pode tratar de um plasma, por exemplo. Você pode estar tratando de um líquido. Você pode estar tratando de um sólido. Então, há vários outros tipos de sistemas que são considerados
sistemas termodinâmicos, e a cada um deles eles têm as suas variáveis de configuração. Ou seja, por exemplo, no plasma, você, além dessas variáveis aqui, importantes, no caso, temperatura, pressão, volume, você ainda tem outras variáveis adicionais aí, como, por exemplo, inicial. Essas outras grandezas aí são outras variáveis de configuração para o meu sistema, por exemplo, um plasma. Um plasma é totalmente diferente de um gás. Né? E se fosse sólidos, líquidos, etc., qualquer uma dessas configurações, a cada um deles vai ter uma variável, vai ter de variáveis de configuração. E cada uma delas nós compreendemos quem é quem. Essas, em qualquer que seja o sistema termodinâmico, sempre vão ter essa característica. Pressão sempre vai ser intensiva, temperatura intensiva, volume extensivo. Pois bem, então, aqui, voltando justamente a... Cadê? Voltando à nossa definição. O trabalho realizado por um sistema termodinâmico, ele é definido como a forma ou primeira forma diferencial linear. Ou seja, você faz a construção como se fosse uma distribuição linear, né, parece justamente quem lembra lá de álgebra linear, né, uma combinação linear, essa é a palavra, uma combinação linear, onde você tem os seus vetores e os coeficientes associados a cada um dos vetores. Você pode pensar isso dessa forma. Se fosse, por exemplo, em termos de probabilidade, né, você tem o coeficiente de probabilidade e o número associado a essa probabilidade. Também é uma maneira de poder pensar a uma forma. E aqui, no nosso caso específico, o trabalho termodinâmico é essa combinação nesse formato diferencial, em que envolve uma intensiva e o infinitesimal de uma extensiva. Uma intensiva, segunda variável extensiva e assim sucessivamente, até n. E aí, como ele coloca aqui, por que nessa expressão não tem o y0 dx0? Né? Porque nós temos a temperatura, como ele explica aqui, que ela é uma variável intensível, y0 está associado à temperatura, mas não tem dx0, não tem nada associado à temperatura com um trabalho mecânico. E por que isso? Porque Y0 é T, Y0 é temperatura, tá? E é temperatura uma ideia abstrata. A ideia de temperatura é uma ideia abstrata. Ela só é, digamos, configurada com um valor palpável quando a gente associa essa ideia abstrata de temperatura ao equilíbrio térmico de outros elementos que são mais palpáveis. Eu não tenho como, por exemplo, acessar a temperatura interna do corpo. Eu só posso medir a temperatura do corpo quando eu coloco um outro objeto em contato com o corpo. E aí eu estabeleço a relação, por exemplo, do termômetro clínico. Né? Eu só posso dizer que a temperatura é tal porque eu associei a dilatação do mercúrio no termômetro clínico, né, a justamente uma escala de temperatura. Então, a temperatura corpórea, mesmo, eu não tenho acesso direto a ela, e nem a ideia do que exatamente ela é. Então, algumas definições são sempre colocadas de que hoje nós temos essa impressão, né, que é o grau de agitação das moléculas,
como isso é apenas uma ideia. Uma teoria bem estabelecida dessa ideia indica, a partir dos experimentos, de que ela é uma ideia que pode estar correta. E funcionou para a gente muito bem durante todo esse tempo. Então, é importante que você faça essa diferença, tá? Que temperatura em si ela é uma ideia abstrata. Você não tem acesso à temperatura. Mas, professor, eu meço a temperatura. Sim, você mede a temperatura, mas com que você mede a temperatura? Isso que é o importante. Você usa um aparelho, você usa um instrumento. E cada instrumento que você utiliza, ele tem, digamos, um parâmetro que percebe essa variação de temperatura. E você associa, portanto, as variações desse parâmetro a uma escala que, então, seria aquilo para você entendido como temperatura. Então, no caso do termômetro químico, a variação do parâmetro ela é o comprimento. À medida que você coloca em contato o termômetro químico com o corpo, o líquido que está dentro do termômetro, que é mercúrio, ele sente as variações de temperatura e ele dilata. Então, a dilatação da coluna de mercúrio você associa a uma escala e define que aquela variação é 1, é 2, é 3. E aí você associa, por exemplo, que essas aí são essa é a temperatura corpórea, 1 grau Celsius, 2, 3, 37, 25, 27, etc, etc. É preciso que você coloque seus objetos em contato. Portanto, temperatura é uma ideia abstrata, e a ela não está associado nenhum caráter mecânico. Se não tem nenhum caráter mecânico, então eu não posso realizar trabalho mecânico para isso. E se eu não posso realizar trabalho mecânico, eu não posso incluir nessa expressão aqui y0 dx0. Eu não posso ter temperatura e uma variável extensiva de temperatura associada a ela. Isso a gente não tem esse termo aqui no trabalho. Daí o trabalho total, ele é colocado para uma situação quase reversível. De novo, a ideia de quase reversível, o significado de quase reversível aqui é de que toda transformação que vai decorrer dessa situação, ela se dá em passos curtos, né? Sempre respeitando a cada momento o equilíbrio térmico do sistema. Então, dá um deslocamento pequeno e espera, mais outro deslocamento pequeno e espera o sistema se acomodar. Então, ele é lento, né? Qualquer transformação que o sistema termodinâmico possa fazer, ele é uma mudança lenta. Por isso aqui, essa palavra de quase reversível, né? Porque, é claro, nós sabemos que na prática alguma perda sempre acontece, mas em tese essas perdas poderiam ser desprezíveis e toda mudança que você vai fazer do sistema numa determinada direção, em tese, ela pode ser recuperada. E quando você consegue fazer isso é porque você fez uma transformação muito lenta na mudança desse estado, de um estado A para um estado B, e pode voltar do B para o estado A tranquilamente. E nesse caso, gama aqui está te dizendo o caminho, ou seja, a maneira que você vai fazer essa transformação. Portanto, se você quer o trabalho total, você deve integrar sobre esse caminho, ou seja, sobre essa maneira que você vai fazer toda a transformação. Daí é a representação dessa equação 1, 2, 2, 1A. De novo, isso aqui é uma coisa geral para qualquer tipo de sistema termodinâmico, ele seja um gás, como está aqui no exemplo, tá? Pode ser um plasma, ou pode ser qualquer outra treta aí que seja, tá? Mas
Para o caso específico, ele tem aqui, se o sistema é um gás, se ele é um gás, as nossas variáveis intensiva, no caso, pressão, é uma variável intensiva, vezes o diferencial de uma variável extensiva, nós só temos aquelas três. Então, a combinação possível para trabalho só pode ser nesse formato. Tá? Não preciso ter que enquadrar várias outras aqui, porque, sendo essas três, é uma combinação dessas possíveis que eu possa fazer para o trabalho. Mais ou menos que vai justamente se referir a se o trabalho é realizado pelo ou sobre o gás. Ou é o gás que faz trabalho, ou é o gás que sofre o trabalho. Tá? Por isso, indicação de mais ou menos. E aí, se eu quero trabalho total, eu devo integrar em gama, onde gama é o caminho, né, mais ou menos, é o caminho que a gente vai fazer essa transformação. Aqui, no caso, praticamente, está dizendo o seguinte, olha, você vai seguir um caminho em que a pressão ela pode ser constante, e aí você faz pequenas variações no volume. Ou você pode seguir um outro caminho. A pressão não é constante, mas ela varia em função do volume. Também é um outro caminho, etc, etc, etc. Então, você tem vários caminhos, gamas aqui, ou seja, várias maneiras de transformação em que você pode fazer ou a expansão ou a compressão sobre esse gás, né? E aí calcular o trabalho para cada uma dessas situações. Então, PDV é algo que você vai simplesmente encontrar sempre aí, mas lembrar que essa é uma expressão para o caso de um gás. Se fosse um sólido, não seria isso. Se fosse um líquido, também não seria isso. Se fosse um plasma, também não seria isso. Então, qualquer que seja o outro tipo de sistema termodinâmico que não seja um gás, a expressão do trabalho provavelmente seria diferente dessa. Mas ao gás, a expressão é essa. Tá? Então, o trabalho é dado nessa circunstância. E aí, essa, então, passa a ser a definição a respeito disso. E aí vem a verificação experimental do trabalho, ou seja, por ou sobre, para um ciclo, é isso aqui. Tá? Essa integral com um círculozinho no meio significa uma integral fechada. Significa, então, portanto, que você vai seguir um caminho quase reversível para ir do ponto A ao ponto B, tá? Mas você vai voltar do B para o A por um outro caminho. Tá? Pode até ser pelo mesmo, etc., mas, em tese, em modo geral, né? Opa, eu já mudei aqui. Tá. Em um modo geral, não é o mesmo caminho que você vai fazer para vir se você vai de A para B, ou seja, se você sai de um estado em equilíbrio termodinâmico de A e vai para um outro estado em equilíbrio termodinâmico de B, você pode seguir por um determinado caminho. E pode voltar em processo quase estável, né, do B para o A, e aí fechar um ciclo. Qual seria, então, portanto, o trabalho total? Não é zero. Então, se você vai de A para B e volta de B para A, o resultado experimental que se observa é que isso é diferente de zero. Se é diferente de zero, está dizendo aí uma coisa muito importante. Significa que alguma coisa está sendo perdida. Eu não tenho controle sobre, ainda que eu faça um movimento irreversível. Não tem como, por menor ainda que você possa fazer essa circunstância, alguma coisa ainda é perdida. Então, se você calcula o ciclo fechado do trabalho, a soma de todo o trabalho gasto para você ir de A a B e de B a A, o resultado disso não é nulo. Tá? É diferente de zero. Isso é
um dado interessante. Aí aqui, usando o teorema de Stokes generalizado, que para quem viu ou eletro, ou para quem já viu, aqui no caso, bem, geralmente eu ministro essa disciplina de eletro, ou passo essas informações lá sobre o teorema de Stokes, né? Em que quando você tem você faz a integral num caminho fechado de uma variável, isso corresponde a uma integral fechada, isso é igual a uma integral aberta do diferencial dessa variável. Então, aqui é a variável total e aqui o diferencial infinitesimal dessa mesma variável. Então, aqui seria, digamos, um campo, aqui a derivada do campo. É isso que quer dizer, em termos resumidos. Então, o teorema de Stokes está resumido nesse formato aqui. Em outros livros, e aí eu sugiro fortemente que o pessoal dê uma olhada no livro Heidsieck-Milford, ou livro Lifts, por exemplo, que eu recomendo. Pessoal que estudou termodinâmica e não viu, ou o pessoal que viu termodinâmica, estudou termodinâmica, mas ainda assim não foi tratado, eu faço a sugestão de vocês irem no livro do Griffith, tá? David Griffith, Eletrodinâmica, e ele tem justamente umas sessões muito interessantes a respeito dos teoremas do cálculo vetorial, né? Cálculo, deixa eu ver aqui, cálculo diferencial integral. Né? Ele apresenta nos seus capítulos iniciais teorema do divergente, rotacional, gradiente, essa coisa toda. Então, eu coloco aqui justamente como uma sugestão para o pessoal fazer a consulta. O pessoal que está conseguindo acompanhar aí, deixa eu ver se eu mostro aqui o livro para vocês. Vou rapidinho, deixa eu fazer a minha mágica aqui, né? De mostrar aqui para vocês. Rapidinho, rapidinho. Opa. Aí. Vou diminuir. Deve estar aparecendo aí para vocês o livro do Griffith. Está invertido, não está invertido? Como é que está aí? Aparecendo. Aparece aí para vocês? David Griffith.
que é eletrodinâmica. Confirma aí justamente se o pessoal está vendo a imagem. De novo, vou fazer aquela enquete. Se você não está dormindo, vai aparecer aí para vocês. Quem está acompanhando, dá o like. Muito bem, muito bem. Então, esse daqui é o livro de eletrodinâmica. Nele, a gente pode fazer análise vetorial. Então, eu sugiro o pessoal que justamente está com dúvida nessa parte de cálculo aí, cálculo diferencial, pode justamente acompanhar os teoremas aqui nesse livro. Ele tem boas notações, deixa eu ver aqui, estritamente o camarada. Teorema do cálculo fundamental, por exemplo, teorema do cálculo fundamental, está aqui. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal conseguir enxergar. Tá? Teorema do cálculo fundamental. Deixa eu ver se eu vejo uma outra tela aqui para poder... Eu vou... Tá dando para o pessoal ver? Ou está invertido, ou tá de ponta cabeça? Vou já colocar para vocês bacaninha. Pronto. Eu vou me ocultar. Tá ok? Então, o pessoal está acompanhando aí? Está percebendo como é que está a imagem chegando aí para vocês? Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. Se você tem aqui, ó, uma primitiva, certo? E aqui. Se você tem aí uma primitiva, a função f de x, você... Deixa eu ver aqui... Tá. Você tem aí a sua função primitiva, f de x grande, você integra de a a b, o resultado que você tem é a sua derivada f de b em a. Esse é o teorema fundamental do cálculo.
E, nesse formato, nós podemos escrever outras equações, como, por exemplo, essa daqui, ó, teorema do divergente. O teorema do divergente. No teorema do divergente, aqui, tá? Aparece justamente o gradiente de um campo num determinado volume é a integral desse campo numa superfície. Então, basicamente, aquilo que apresentava para vocês, aparecer para vocês, lá no livro do Bassalo, né, é uma generalização dessa situação. Então, quando você, aqui, por exemplo, quando você calcula uma integral fechada de um campo numa determinada superfície, isso é equivalente a você calcular a derivada desse campo, que esse rotacional aqui, ele se refere a derivadas. Tá? A derivada desse campo dentro do volume fechado por essa superfície. Então, integral fechada do campo é igual à derivada desse campo no volume. Integral fechada do campo é igual à derivada do campo no volume. Esse resumo, isso aqui resume bem o significado dessa expressão. Eu volto para lá. Tá? Vou voltar para lá, para cá. Então, quando você tem essa situação, olha, é a mesma coisa. A integral do campo, a integral fechada do campo equivale à derivada desse campo. É isso que o teorema de Stokes generalizado está te dizendo. Então, quando você faz isso no trabalho, é esse o resultado que você tem. E daqui você conclui que o diferencial infinitesimal do trabalho é diferente de zero. Por enquanto, nós estamos vendo a coisa do ponto de vista matemático, passo a passo. Isso aqui, por exemplo, é algo que acontece, mas não é algo que seja desejável. Tá? Isso é tudo do ponto de vista de uma análise desses objetos que a gente verifica dentro da termodinâmica. Então, o primeiro passo, eu tenho que calcular o trabalho do meu sistema termodinâmico. Uma vez que o meu sistema termodinâmico é um gás, o trabalho com as variáveis são essas aqui, e se a gente calcula o trabalho total ou o trabalho fechado, a conclusão que a gente tem é que, independente do caminho que você possa seguir, esse trabalho total nunca é zero, um trabalho fechado, e, portanto, esse diferencial aqui não é zero. Se esse diferencial não é zero, ele está te dizendo uma coisa: as coisas não se conservam. Atenta para essa informação. A gente está atrás, na física, de quantidades que se conservam. Então, o trabalho por si só, num sistema termodinâmico, não se conserva. Vamos ter que ir atrás de outras coisas que possam, de repente, se conservar. E daí aparece a definição da quantidade de calor. Quantidade de calor elementar, ou simplesmente calor elementar, que é alfa, adicionado ou retirado de um sistema termodinâmico, também pode ser escrito na forma, ou na primeira forma diferencial linear, essa daqui. Tá? 1, 2, 2, A. Isso aqui é uma forma genérica, justamente também como uma combinação linear, né, de variáveis extensivas e intensivas, e os fatores a cada uma delas associadas. Né? Esse alfa aqui é entendido como o calor total quando eu integro ele em todo o caminho. De novo, aquela velha ideia de qual é o caminho que está sendo seguido, ou seja, qual é a maneira que você está fazendo essa transformação. Se você está cedendo ou você está retirando, você faz isso no teu sistema termodinâmico por um processo, um caminho. E aqui, por exemplo, está dizendo, ó, se você, um calor total Q adicionado ou retirado por um sistema
que está isolado termicamente, ou seja, diabático. Eu já discuti isso em aulas anteriores, o que é um sistema isolado, né? É aquilo que você, para o seu sistema, pode considerar, olha, eu estou desprezando toda a interação do meio externo, né? Ou qualquer outra coisa que esteja ali considerado como meio externo, não é propriamente o teu sistema de interesse. Se eu estou interessado no gás de uma garrafa, que está dentro de uma garrafa, não me interessa, por exemplo, o bater de asas da borboleta que está lá na rua. Tá? Então, o que está lá na rua é sistema externo e é desprezível para observação dos meus fenômenos aqui com gás dentro da garrafa. Então, nesse sentido, o gás dentro da garrafa é um sistema isolado, não troca calor com o meio. E, ao longo da curva, é a maneira, o processo quase estático que eu vou ter que fazer nesse gás dentro da garrafa. Então, o calor, então, que esse gás vai receber ou vai dar, ele é a integral dessa quantidade. Novamente, considerando o problema de um gás, as variáveis que estão aí de configuração à nossa disposição são essas aqui, ou VT ou PT. Tá? E, nesse caso, o calor ele teria justamente esses dois formatos. Essa aqui é o que a gente chama de variável gama, gama maiúsculo. Aliás, desculpa, lambda maiúsculo. Aqui é uma variável, uma letra grega que se chama lambda. Então, eu tenho lambda V, dV, CV, dt. Ou seja, na situação em que volume e temperatura são as variáveis a serem consideradas na minha transformação. Mas se minha transformação for do tipo pressão-temperatura, então essa expressão agora fica nesse formato. Tá? Observem, eu tenho uma variável extensiva, outra intensiva. Aqui embaixo também, extensiva e aqui intensiva. Tá? Pressão é intensiva, né? Acredito. Bem, está lá em cima, eu já verifiquei, não vou me deter agora. Vamos adiante. Tá? E aqui um pouquinho de história. Até metade do século XIX, pensava-se que o calor fosse uma forma fechada, tá? Ou forma fechada, como alguns colocam, né? E acreditava-se que existia uma função que fazia isso, chamada de calórico, representando o total de calor de um sistema. Se ele fosse uma forma fechada, então era possível escrever isso como um infinitesimal. É aquela velha ideia. Se você tem a derivada de alguma coisa que ela é zero, então porque essa alguma coisa é uma constante. É mais ou menos essa ideia aqui, tá? Do lema de Poincaré. Ou seja, como acreditavam que ela era uma ideia fechada, então poderiam supor matematicamente que alfa poderia ser escrito nesse formato. Hoje nós sabemos que essa ideia de calórico, ela caiu por terra. Mas por que ela caiu por terra? Né? Por que foi desacreditada? Ela fazia muito sentido aqui. Até meados de 19, nós podemos dizer que entrava aí dentro da era de Einstein. 1919, 1905, 1915, século XIX. Tá? Então, nesse período, no período dessas mentes, acreditava-se ainda nesse conceito de calórico. Mas a ideia cai por terra à medida que os estudos avançam, um estudo avança, e a gente chega aqui a vale a pena fazer justamente o acompanhamento disso daqui, a leitura, e diz, tal crença levou a uma confusão entre os conceitos de calor e temperatura. Daí a importância daquilo que eu falei, que temperatura era uma ideia abstrata, né? Se confundia, era muito normal se confundir calor e temperatura. Hoje, nós temos uma ideia do que é calor, nós sabemos que ele é energia, nós sabemos agora o que é temperatura, como grau de agitação molecular e tal, mas isso aí, até se configurar, até se aperfeiçoar com essas definições que hoje parecem para a gente como óbvias, elas
tanto não eram óbvias, como elas ainda eram confusas e confundiam entre si, né? E aí, como ele diz, assim os partidários da teoria do calor supunham que a temperatura de um corpo refletia o calor que ele continha, né? E aí você ainda tem, por exemplo, essa impressão. Se você partir do princípio que você está ali, ó, não conheço nada de temperatura, vou medir a temperatura da pessoa do tipo de colocar a mão, né, na testa dela ou no pescoço. Aquela velha história da gente poder medir temperatura. Nossa mãe faz isso, né? Não, ele está quente. Não, ele não está com febre. Né? Essa ideia aí todinha é justamente daí que você faz a confusão. Como é que você pode dizer, você associa intuitivamente uma noção de que a temperatura está alta ou está baixa pela perda pela perda de calor ou a quantidade de calor que ele pode absorver, né? Então se confunde, esse é o melhor exemplo que eu posso dar a vocês da confusão de calor e temperatura. É quando você vai fazer a tentativa de medir a temperatura da pessoa, né? A pessoa está com febre, está com febre, aí põe a mão na testa. Põe a mão na testa e o que está acontecendo nesse processo? Né? Você vai dizer que ele está, nossa, ele está frio, né? Às vezes, por exemplo, hoje a gente sabe, que uma pessoa pode estar gelada, mas a pressão dela está baixa, e você mede a temperatura, não, tu não está com febre, né? Você usa o termômetro e usa o medidor de pressão. Pelo medidor de pressão, ele te diz que a pressão está baixa, mas a temperatura ela está estável. Não, tu está com 36, tu está sem febre. Está só com 36, mas tu está de pressão baixa. Como é possível a pressão? Então aí que você se engana. Mas eu estou tocando nele e ele parece gelado. Ele está gelado. O que está acontecendo? Eu estou perdendo calor aí por algum processo. A pressão está baixa. Como assim? Essa é a confusão, né, de você associar calor à temperatura pelo toque, por exemplo, pelo contato físico, pela sensação térmica que você faz ao entrar em contato com outro indivíduo. Então, essa era a confusão de calor e temperatura que o pessoal tinha antigamente. Tá? Essa mesma crença aí levou a apresentar o conceito de calor latente. Então, aqui começam a aparecer coisas que são comuns para vocês lá no ensino médio. Né? Então, quando a gente está lá no ensino médio, está estudando, o que a gente estuda? Calor latente, calor específico, né? Todas essas coisas, elas têm um passado, digamos, um pregresso aí, que diz o porquê que a gente trata as coisas nesse aspecto, sobre essa ótica, e de onde é que veio isso, né? Então, e prevalece até hoje a questão do calor latente. Com o efeito, de um modo geral, quando se adiciona calor a um corpo, ele aumenta a sua temperatura. No entanto, existem situações em que o calor adicionado aumenta o volume ou altera a pressão do sistema, que é aquilo que eu falei, né? A pressão do indivíduo ela está baixa, mas a temperatura não mudou. Né? Ou ele está ainda a 30, não, a pressão está baixa, mas ele não tem ele não está com febre, né? Aí ele está com pressão baixa, mas não tem febre. É que justamente ele perdeu calor, ele está perdendo calor, mas ele está perdendo calor ou está, no caso, quando você toca no indivíduo, o que está acontecendo aí? Ele está roubando o calor de você, daí você sente que ele está frio, tá? Ou se você, no caso, tocar ele e sente que ele está quente, digamos assim, mas aí são sensações entre perda ou ganho de calor, sua para ele, para o indivíduo. Agora, você vai saber realmente quando você colocar os instrumentos que são apropriados a fazer a medição de pressão e a medição de temperatura e constatar aquilo que está acontecendo. E aí você tem que diferenciar, não tem outra, né? Não é a mesma coisa. Ganho de calor, ganho ou perda de calor, não significa que vai aumentar a temperatura.
pode aumentar o volume ou alterar a pressão, que são essas as circunstâncias. Tá? Aí ele coloca o exemplo, na fusão do gelo, na vaporização da água. Parecia, portanto, que o calor latente ou escondido, daí vem essa palavra, calor latente, ou seja, o calor escondido. Em vista disso, historicamente, esses lambdas aqui assumem a seguinte representação: lambda V seria justamente um coeficiente de calor latente, né, de dilatação, e lambda P, um calor latente de compressão, relativo à pressão. E aí ele registra-se que o calórico foi proposto pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier, de 1743 a 1794, em 1777. Por aí vocês tiram justamente de que século se trata. 1900 é século XIX, 1800 século XVIII, século XVII, século XVIII ou XVII. Tá? Foi daí que... do século XVI para o século XIX, né, mais ou menos aí 200 anos, 16, 17, 100, 17 para 18, 300 anos, né? Entre 200 a 300 anos. Não foi contestado essa questão do calor. Então, você tem uma ideia, uma teoria muito bem estabelecida, um conceito, não uma teoria, um conceito muito bem estabelecido, que funciona por 300 anos, por que ele não continuaria valendo até hoje, né? Bem, hoje nós sabemos que o calórico proposto por Antoine Laurent Lavoisier não faz o menor sentido, né? Mas é assim que a ciência é feita. De outro modo, as funções CV e CP representam, respectivamente, capacidade calorífica a volume constante e capacidade calorífica a pressão constante. São para as outras situações em que elas aparecem lá, né? E essas funções estão ligadas a uma expressão obtida pelo médico alemão Julius Robert Mayer, conhecido como a relação de Mayer, válida para um gás perfeito, que é essa daqui, CP menos CV, né? Capacidade calorífica a pressão constante menos capacidade calorífica a volume constante. A diferença entre elas é N vezes R, onde R é a nossa famosa, conhecida constante, o que dos gases, né? Não é a constante universal da gravitação, é o G. Aqui, no caso, R é a nossa constante universal dos gases, né? E aí, já que a gente tem a definição completa, torna-se, então, portanto, necessário que a gente também faça a mesma coisa para o calor que a gente fez para o trabalho, que é calcular isso numa transformação que leva de A a B e depois de B a A por um caminho ou caminhos diferentes, fechando, portanto, o ciclo. E verifica-se de novo, experimentalmente, que esse objeto não é zero. Ou seja, nem o trabalho, nem o calor, individualmente, calculados em uma transformação cíclica, eles são zero. Portanto, o diferencial de calor também é diferente de zero. E mostrando, portanto, que isso não é uma forma fechada. De novo, nós estamos atrás de quê? Nós estamos atrás de coisas que se conservam. E aí, isso demonstra para a gente que o calor também não se conserva. Então, quer dizer que o trabalho sozinho não se conserva, nem o calor sozinho se conserva. Mas, veja só. E aí vem a definição da primeira lei, tá? Individualmente, trabalho e calor não se conservam, mas a soma dos dois se conserva. A soma dos dois é elevada a zero. Então, nós estamos atrás da quantidade que se conserva,
não é o trabalho individualmente, não é o calor individualmente, mas a soma dos dois é que vai se conservar. E, para isso, nós chamamos dessa quantidade um diferencial de U. Olha só que interessante, né? A soma dos dois é que é esse diferencial de U. E o U aqui para nós vai ser associado, olha só, à energia interna. De modo que, recombinando essas equações, nós temos a definição da primeira lei da termodinâmica, que é o trabalho mais o calor, ele é igual à variação da energia interna. Então, imagina de novo um gás, né, em que ele deve estar sofrendo uma expansão ou uma compressão, tá? E esse é o trabalho mecânico. Imagina um gás dentro de um recipiente, né? Você comprime esse. Quando você comprime, você realiza um trabalho mecânico de compressão, que é o deslocamento, diminuição do volume, portanto, né? Diminuição do volume desse gás, então, portanto, você realizou um trabalho, você deu um trabalho ao gás. O que vai acontecer, portanto, com o calor? É possível que, então, as variáveis internas desses sistemas, elas se alterem. O calor ali dentro, ele pode diminuir ou aumentar, né? Mas o que importa é o que isso acontece internamente dentro do sistema. E essa, por exemplo, é uma informação que você não tem acesso. As mudanças internas dos sistemas, os potenciais químicos envolvidos nas ligações químicas do teu sistema. Essas sim é que você não tem acesso, mas o trabalho mecânico e o calor, ganho ou perdido, vai mudar as propriedades desses potenciais. E essas mudanças internas, na soma, elas são equilibradas. A primeira lei da termodinâmica, no sistema termodinâmico, é equivalente ou traduz a lei de conservação da energia. Eu costumo dizer que a primeira lei da termodinâmica nada mais é que a lei de conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída. Se você realiza trabalho, adiciona ou tira calor, isso vai para algum lugar. Isso faz alguma transformação, isso muda alguma coisa. E ele muda, então, internamente. Então, você pode aí resumir na sua cabeça. O que é a primeira lei? Trabalho mais calor é igual a energia interna. Se você já viu essa expressão, mas o meu professor no ensino médio escreveu ela diferente. Ele disse que, na verdade, trabalho é U menos Q. Pô, é só uma mudança, né? Pega o camarada aí e joga para um outro lado, né? Mas esse é o realizado e não o trabalhado e etc e tal. De novo, são as questões que a gente sabe que calor e trabalho pode assumir sinais diferentes, tá? Porque eles indicam tipos de transformações diferentes. Mas, no geral, e aí está justamente a expressão, no geral, eles são independentes. Tá? Eles são independentes. De novo, voltando aqui à nossa interação, a galera está aí. Tá? Pessoal, responde se não está dormindo, está acompanhando, se está claro o que está sendo colocado, a pessoa está observando as imagens, pode responder aí também no chat, se as imagens estão chegando, beleza, dá para ler, dá para acompanhar, e é essa aqui a nossa, beleza, está tudo ok, e essa então é, portanto, agora nós temos mais 3 aí, beleza, pessoal. Nós tivemos aí mais. Alguém pode chamar aí. Deixa eu ver quem chamou. Beleza. Gideone. Se tiver alguma pergunta, pode interromper. Tá?
Pessoal, se tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Vou fazer uma pergunta que não quer calar, né? E eu vou mandar aqui de múltipla escolha. Deixa eu ver. Se não há variação da energia interna, o que acontece com o trabalho e o calor? Aí você vai responder aí, né? O trabalho é menos quantidade de calor. Trabalho é zero. Trabalho duas vezes. Nenhuma das anteriores. Beleza. 1 minuto para responder. O pessoal que já fez a interação, deve aparecer a pergunta aí para vocês. Tá? E esse aqui é o poder da nossa interação. Tá? Não a variação da energia interna, desculpa aí o erro de digitação, né? Interna. O que acontece com o trabalho e o calor? Pô, mas eu digitei muito rápido, né? Não apareceu. Bem, Dinayana, se justamente não apareceu para você, eu estou fazendo uso justamente daquela extensão. Se você já instalou a extensão, é necessário que, se ainda não instalou, que instale. E se ela tiver ok, então deve tal aí aparecer para você tendo que reiniciar o navegador. Você reinicia, vai sair, vai voltar e depois vai aparecer. Beleza, chegou ao fim. Vamos ver se o pessoal acertou. Não há variação da energia interna. Parabéns. As alternativas são: letra A, o trabalho é menos a quantidade de calor. Letra B, o trabalho é zero. Letra C, o trabalho é 2 vezes o calor. Letra D, nenhuma das anteriores. Deixa eu ver aqui. A alternativa correta é a letra A, pessoal. É só vocês olharem aí na tela que está passando para vocês, W mais alfa igual a D de U. Se D de U é zero, é só você jogar o alfa para o outro lado. O trabalho é menos o calor. É isso. Deixa eu ver aqui. Então, tem que ter uma maneira aqui de poder, no próprio aplicativo, corrigir. E essa correção aparecer depois que tivesse terminada para vocês. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta?
Ah, mas eu não coloquei, né? E tal. De novo, vou colocar aqui a pergunta. Tá? De novo, o pessoal poder responder aí, né? Estou fazendo a pergunta de novo, tá? De novo, tempo aí para poder responder. Vamos lá. Mas já passa o erro de digitação aqui do meu teclado. Bem, na situação em que não há variação da energia interna, qual é a relação do trabalho com o calor? Tempo acabou. Verifica para mim se está aparecendo para vocês a resposta correta. E deve aparecer aí para vocês, se vocês acertaram ou não. Aí responde aí no chat, acertei, não acertei. Eu tenho a visão aqui de quem acertou, né? Não apareceu. Vou fazer, porque eu acho que eu estou fazendo, digamos assim, um tempo muito curto. Deixa eu ver se eu aumento mais esse tempo aqui para o pessoal poder interagir. Vou colocar aqui 3 minutos.
E vai lá. Pronto, de novo, vamos lá. 3 minutos para o pessoal responder. Vamos lá, né? É 30 aí. 34, né? Calibrado. 40. Só da frente. Vamos calibrar tudo. Calibrar tudo, os 4 pneus 40. Não situação, na situação, caramba. Meu teclado está me sabotando aqui. Acho que a desculpa do camarada é comer farelo. O pessoal que chegou aí já vai respondendo, vai respondendo. Aparece aí. E agora ninguém respondeu. Se não tem variação da energia interna, D de U é quanto? Na situação em que não há variação de energia interna, qual a relação do trabalho com o calor? Ela tem que estar aparecendo aí para você e também as alternativas. Nós estamos fazendo um teste dessas enquetes que aparecem aqui. Daí a importância de todo mundo instalar, porque aí vai aparecer para todo mundo a pergunta e o pessoal vai ter um tempo para poder responder. Finaliza em 18 segundos. As alternativas são trabalho 2 vezes o calor, B, o trabalho é 0, C, o trabalho é menos o calor, D, nenhuma das anteriores. Finalizou. Podemos dizer que 2 acertaram, 1 errou. Né? E provavelmente deve aparecer para você aí, parabéns, não sei o que, alguma coisa do tipo. Né? Se aparecer o verdinho, ou sei lá, vermelho, alguma coisa deve aparecer. E me confirma aí. A resposta correta é o trabalho é menos o calor. É olhar para a expressão que está aí do lado, W mais alfa igual a D de U. Se D de U é 0, é só passar o alfa para o outro lado. Então, o trabalho é menos o calor. Essa é a... Não aparece, Valsilene. Você instalou, Valsilene, a extensão? É importante que você tenha instalado. Reiniciou o navegador? Você reiniciou? Apareceu para mim. Porque aparece aqui para mim as pessoas que responderam, né? Valsilene apareceu aqui como respondeu, Marcos Vinícius, na alternativa C, que era a correta. Tá? Só teve o Gideone que errou e marcou a alternativa A. Bem,
Esse é o nosso teste. Não apareceu. Marcos, verifique se você instalou, tem que reiniciar o navegador. Tá? Fechar todas as janelas, reiniciar de novo e entrar na reunião. Mas esse era um teste, ainda não está valendo nada, né? Então, vamos nos caminhando aqui para os nossos finalmente. Tá? Eu vou verificar aqui na lista de presença, porque tem aqui uma maneira de poder verificar a lista de presença. Tá? O pessoal que instalou, Marcos Vinícius instalou, Elton, ainda não, Andresa, ainda não. Tá? E o bacana dessa lista de presença é que tem exatamente a cada momento, né? 10h27, 10h31, 10h32, um número de pessoas, acho que ficaram 10h27, estava aqui um número considerável, 9 alunos. 11h55 agora, 5 alunos e tal. Eu estou colocando os pormenores aqui para vocês, para que todo mundo fique ciente que agora, com isso daí, eu fico acompanhando quem está na live, quem não está, porque é importante que o pessoal participe, porque esse daqui é diferente dos webinários, né? Então, é um curso, é o curso de termodinâmica, vale nota, conta a presença, né? São várias coisas que a gente precisa se aperfeiçoar aqui. E eu tenho que fazer o lançamento de frequência lá no SIGA. Então, eu vou fazer a lista de frequência das outras aulas, porque eu tenho tudo gravado, né? Essa aqui, por exemplo, está gravada. E eu tenho que participar para vocês. Olha, está sendo gravado, quem está na live, quem está até agora, né, para poder contar justamente, às vezes o camarada bateu o horário, 10 horas, ele apareceu, não ficou nem 5 minutos e depois não ficou mais, não conta como presença, né? E eu estou aperfeiçoando as ferramentas, então, por hora, por enquanto, ainda não está tudo valendo, digamos assim. Mas as próximas vai valer, eu vou contar como frequência, né? Eu vou prestar atenção na questão da frequência, quem está desde o início até o final. Fazer, tá aí a chamada, quantos estão? Tem 5, tem 9 na entrada, no final já só tem 3. Aí eu vou estar analisando tudo isso. Outra coisa é a questão das tarefas. Eu passei as tarefas, né, coloquei lá no SIGA, apenas uma única pessoa fez e me enviou, né? E eu quero dizer, agora não lembro o nome já de quem me enviou, mas quem me enviou a tarefa, eu já corrigi, já respondi, já dei feedback ontem à noite, então é só acessar o e-mail, tá lá. Tá de parabéns, fez o material, deu feedback muito bem. O pessoal tem que interagir, tem que perceber que esse é um modelo que não vai ser só restrito à questão de fazer a prova, né? Lá no dia do SIGA, em que vai estar aberto e tal. Então, não está restrito a somente fazer aquela atividade, tá? Tem as atividades que vão ser passadas aqui, né? Síncronas, que no caso são no momento em que está acontecendo, são as perguntas, são as atividades, são as outras coisas que são deixadas lá. O camarada tem que participar, tá? E eu entendo perfeitamente, é claro, as questões, tanto para mim quanto para vocês, de conexão, mas é importante que vocês me deem um feedback de, se eu não me engano, 16 alunos matriculados na disciplina, apenas um fez uma tarefa. A questão da enquete para mudança de horário, beleza, a maioria que respondeu, não mudamos de horário, continuamos aqui então, o pessoal que respondeu foi bem participativo, então nós vamos continuar no nosso horário. Quanto à questão de mais encontros, ao 2 de
sim, 2 disseram não. Está empatado, não mudou nada. Então, não tem que tirar o desempate. Mas acredito que vamos continuar no modelo que estamos de 10 ao meio-dia, nossos encontros aqui, todas as terças-feiras, pela manhã, mas é preciso que haja participação, interação. Eu dou as atividades, vocês respondem, manda de volta, grava vídeo, manda o PDF, eu corrijo, você faz no caderno, tira foto, manda o PDF para mim, eu corrijo também. É preciso que haja isso também sendo levado em consideração na hora de dar as notas. Por enquanto nós estamos acertando, cabe, minha tarefa, meu dever avisar, olha, vou estar avaliando isso também, tá? A interação na live, participação, a troca de interação entre vocês, se fez a tarefa, quem não fez a tarefa. Então, nós passamos, do momento que eu passei, terça-feira passada, para hoje, passou uma semana, né? Então, tem que ter um pouco mais aí de prestar atenção, entrar no site, verificar, ler as atualizações, o que tem para fazer, o que tem para colocar hoje uma lista de perguntas aí referente a tudo isso que a gente já fez. A gente vai ter no nosso próximo encontro aí, possivelmente, abordar problemas, vamos resolver problemas aqui, vou resolver problemas com vocês. Então, é preciso que vocês façam a leitura, façam com antecipação a leitura, para que venham para cá, a gente faça as perguntas, vocês interajam, tenham dúvida, coloca aí, né, a pergunta, olha, professor, naquele ponto eu não entendi, aquela equação eu não entendi, explica aí de novo, a gente vai lá e explica, isso aqui como uma aula normal, dos nossos presenciais, só que não presencial, então a gente tem que se adaptar, tem que ter interação, eu não posso estar falando sozinho daqui, vocês também têm que estar falando daí, tem que dar o feedback. Então é isso, pessoal. Acredito que, por hora, né, meio-dia, já estamos nos finalmente. Eu abro um espaço agora, rapidamente, pessoal, falar no chat ou no microfone para poder falar alguma coisa aqui da disciplina. Quer fazer algo? Está aberto o microfone aí para vocês se pronunciarem, meus queridos, eu quero ouvir vocês. Vai que é tua, Milton Neves. Digam se estão com dúvida também, aí é um espaço para estão com dúvida. Beleza. Bem, pessoal, é isso. Marcos, pode falar, Marcos. Marcos, eu não estou te ouvindo. O áudio está um pouco ruim. Alguém está conseguindo ouvir o que o Marcos está falando? Por favor, eu não estou conseguindo ouvir. Tem algum problema com o seu áudio, Marcos? Não, o áudio do Marcos não está saindo, não. Não está saindo, Marcos. Talvez seja um microfone e tal.
Ninguém está ouvindo. Problemas técnicos. Acontece, meu querido, acontece. Sim, o que que tem as tarefas? Eu estou aberto. Eu vou encerrar a gravação, aí vocês podem aí